Cavalo estava com um prego preso na pata há dias, ele não imaginava o que Caramelo faria. Era só mais uma manhã tranquila na velha vila do sertão mineiro, quando algo quebrou o silêncio. Do galpão da antiga fazenda de Dona Elvira, um relincho estridente cortou o ar seco, chamando a atenção de todos por perto. Ninguém imaginava que aquele som de dor vinha de Apolo, o cavalo mais imponente da região, que arrastava uma das patas com dificuldade. Enfraquecido e assustado, ele escondia algo terrível, um prego cravado há dias, sem que ninguém percebesse. Mas o que realmente surpreendeu foi o que veio depois. Caramelo, o cão vira-lata que muitos ignoravam, fez algo que nenhum humano esperava. Uma atitude tão inesperada que reviraria toda a rotina da fazenda, revelaria segredos do passado, reacenderia esperanças adormecidas, se transformaria para sempre o destino da comunidade. Antes de continuar essa história emocionante, curta o vídeo, comenta de onde você está assistindo e se inscreve no canal para não perder nenhum capítulo dessa jornada cheia de reviravoltas, emoção e superação. O sol ainda mal havia tocado a linha do horizonte quando o silêncio da fazenda de Dona Elvira foi rompido. Um relincho arrastado e dolorido ecoou pelos campos secos, assustando as galinhas e fazendo os passarinhos baterem asas no susto. O som vinha do galpão de madeira antiga, onde Apolo, o cavalo castanho de porte majestoso e temperamento forte, costumava dormir tranquilo. Mas naquela manhã, algo estava errado. Apolo se debatia inquieto, a pata dianteira direita tremendo sob o peso da dor. A cada tentativa de se mover, ele esticava o pescoço e soltava um relincho mais forte. E ninguém apareceu para ver. Ninguém, até Caramelo. Ele vinha trotando devagar pela estrada de terra que cortava os campos da vila. Seu andar era solto, o corpo ágil mesmo com os ossos um pouco à mostra. Caramelo era um desses cães que ninguém lembrava de onde veio, mas que todo mundo sabia onde estava. Vivia ali pela fazenda havia alguns meses, sempre por perto, mas nunca realmente dentro. Dormia sob a carroça velha, comia o que encontrava ou o que algum vizinho jogava no chão, e observava tudo, atento, como se sempre esperasse algo acontecer. E naquele dia, aconteceu. Ao ouvir o relincho, Caramelo parou. O vento da manhã trouxe um cheiro de ferro oxidado, misturado a suor e terra molhada. Seus olhos se fixaram no galpão, e, sem hesitar, correu na direção do som. Lá dentro, encontrou Apolo com a pata erguida, encostado na parede de madeira, olhos arregalados e respiração curta. O chão tinha marcas de sangue seco, e a dor estampada no rosto do cavalo não deixava dúvidas, daquilo não era recente. Alguma coisa o feria há dias. Caramelo farejou o casco machucado. O cheiro de infecção era forte. Abaixo da ferradura solta, havia algo cravado, escuro e metálico. Um prego. Um velho prego enferrujado, possivelmente caído de alguma cerca mal cuidada. Ele se afastou e latiu. 1, 2, 3 vezes. Nada. Na casa grande, Dona Elvira dormia deitada em sua rede no alpendre. O rádio de pilha tocava abaixo uma moda antiga. O cheiro de café com rapadura já se espalhava pela cozinha, mas seus olhos continuavam fechados. Há tempos ela não acordava cedo, o luto silencioso pela própria história a mantinha meio viva, meio ausente. Caramelo correu até ela, latiu alto, pulou nas pernas da rede. Nada. O velho relógio de parede bateu 7 horas. Sem conseguir atrair atenção, ele correu de volta ao galpão, passou por baixo da cerca de bambu e voltou a observar Apolo. Então fez algo que nem ele mesmo sabia que sabia. Saiu em disparada pela estrada de chão. Correu quase 2 quilômetros até o posto veterinário abandonado, um prédio pequeno coberto de mato e com janelas embaçadas. Já havia ido até ali antes, levado pelo cheiro de ração e o instinto de buscar abrigo. Lá dentro, cavou entre caixas, farejou gavetas abertas. De uma caixa de papelão caída, puxou com os dentes um pano enrolado, antigo, manchado de marrom. Tinha o cheiro forte de remédio, velho, mas ainda perceptível. Caramelo segurou aquele pano com firmeza e voltou trotando pela estrada como quem carrega uma missão. Quando chegou de volta à fazenda, Dona Elvira estava acordada, preparando um mingau no fogão de lenha. Ao ver o cão vindo com o pano na boca, arqueou as sobrancelhas.
Mas que diabo é isso, cachorro? Caramelo não respondeu. Apenas largou o pano perto dela e latiu, encarando a direção do galpão. 1, 2, 3 latidos. Ela ainda hesitou. Mas então veio o relincho, mais forte, mais urgente. Aquilo a fez congelar. Largou a colher no tacho e foi até o galpão com passos curtos. Ao ver Apolo encostado na parede, arfando de dor, o coração de Elvira bateu mais rápido. Aproximou-se, passou a mão devagar pelo pescoço do cavalo, sentiu o suor gelado em sua pele quente. Quando viu o prego, sentiu as pernas fraquejarem. Era um desses pregos longos de cerca de arame, usado para prender tábuas velhas. Tinha enferrujado no casco e estava preso ali havia muito mais tempo do que ela gostaria de admitir. Meu Deus, e murmurou. Voltou até a casa e pegou uma pinça de ferradura antiga, guardada embaixo do tanque. O objeto não via uso havia anos. Abaixou-se diante do casco e tentou puxar. O cavalo relinchou, quase deu coice. Mas então... Caramelo latiu, alto, direto no rosto do animal. Apolo recuou, respirou fundo, e permitiu. A extração foi dolorosa. Longa. Mas o prego saiu. E o sangue, enfim, escorreu limpo. Dona Elvira limpou com o pano trazido por Caramelo. Um pano velho, mas familiar. Reconheceu o cheiro. Foi ela mesma quem preparou aquela pomada, anos atrás, quando ainda atendia os animais da vila como benzedeira. Como aquele pano chegou ali? Talvez ela nunca soubesse. Olhou para o cachorro. Que danado, e como é que você sabia? Caramelo não respondeu. Apenas deitou perto da porta, a cabeça entre as patas, os olhos firmes no cavalo que agora descansava. Naquele dia, algo mudou. O silêncio da fazenda foi rompido, mas não só pelos relinchos. Algo dentro de Elvira também começava a se mover. Talvez fosse o orgulho. Ou talvez fosse o primeiro passo de uma história que ainda estava para se desenrolar-se que, como tudo naquela vila, começava sempre com um barulho simples. E um cão que ninguém esperava. Na manhã seguinte, a fazenda de Dona Elvira acordou diferente. O céu ainda carregava as cores suaves do amanhecer, mas havia uma energia incomum no ar. Era como se a terra tivesse respirado mais fundo depois do que acontecerá no dia anterior. Apolo, o cavalo ferido, repousava tranquilo sobre um leito de palha fresca, agora sem o prego cravado na pata. A infecção ainda ameaçava, mas o alívio visível no rosto do animal acalmava até quem não entendia de medicina. Dona Elvira, sentada ao lado dele, ainda com as mãos manchadas de pomada antiga, observava Caramelo dormir a poucos metros dali. O cachorro parecia exausto, mas vigilante mesmo nos sonhos. Respirava devagar, a barriga subindo e descendo em harmonia com o silêncio da manhã. Ela coçou a cabeça, ainda confusa. Esse cachorro não é normal, não, e murmurou. Levantou-se devagar, os joelhos reclamando do frio da madrugada. Carregava nas costas mais de 70 anos, e nas mãos, as marcas de uma vida vivida com coragem, mas também com mágoas guardadas. Aquele galpão trazia lembranças de cavalos que ela havia domado, de filhos que tinham partido, de amigos que não vieram mais. Mas agora, pela primeira vez em muito tempo, havia um novo motivo para estar ali. Algo a impulsionava de volta para o mundo. Mais tarde, Zezinho apareceu. O neto adolescente de Elvira tinha chegado na noite anterior para passar as férias de julho, como prometera, mas, como sempre, colado no celular. Nem notar o tumulto da manhã anterior. De chinelo, camiseta larga e fones de ouvido pendurados no pescoço, veio andando com preguiça até a cozinha, onde a avó preparava café preto no fogão de lenha. Ô vó, que cachorro é esse aí? Perguntou, vendo Caramelo deitado na varanda. Esse aí? É o Caramelo. Anda por aqui tem meses. Mas ontem ele me fez um favor que nem gente de sangue faria. Zezinho olhou de novo para o cão, agora com mais atenção. Ele é esquisito mesmo. Parece entender tudo. Elvira sorriu, mas não disse nada.
Serviu uma xícara para o neto e voltou para o galpão, levando uma nova porção de água e um pano limpo. O cavalo Apolo ainda mancando, mas parecia já estar melhor. Havia algo em seus olhos que transmitia gratidão. Zezinho seguiu a avó curioso. Quando viu a pata de Apolo enfaixada e a cicatriz recente, arregalou os olhos. O que aconteceu com ele? Elvira contou, em detalhes. Do relincho. Do prego. Da atitude inesperada do caramelo. Do pano trazido com cheiro de pomada esquecida. Zezinho ouviu tudo calado. Ao fim, sacou o celular do bolso e começou a filmar o cavalo, depois o cachorro, depois a avó mexendo na palha. O que você tá fazendo, menino? Isso vai bombar na internet, vó. É sério. O povo adora essas histórias de cachorro inteligente. Internet? Nem me fale disso, e confia. Vou postar no grupo do bairro e no meu canal. Elvira fez uma careta. Detestava essa mania de transformar tudo em vídeo, mas no fundo sabia que algo bonito tinha acontecido ali. E se fosse para mostrar isso ao mundo, talvez valesse a pena abrir uma fresta na casca grossa que criou com o tempo. Zezinho publicou o vídeo no mesmo dia. Cachorro salva cavalo com um pano mágico. Vó Elvira explica tudo. Era o título, escrito em letras garrafais. O vídeo mostrava Caramelo deitado, o pano ao lado, e Elvira narrando com a voz embargada. A repercussão veio mais rápido do que esperavam. Nos grupos de WhatsApp da região, começaram os comentários: "Esse cachorro é abençoado. Voltei a acreditar no ser humano por causa do caramelo. Essa fazenda ainda vai virar santuário." No segundo dia, a rádio local quis uma entrevista. Elvira se recusou. Mandou dizer que não dava entrevista para ninguém. Mas no terceiro dia, quando viu um grupo de crianças do vilarejo pedindo para ver o cachorro-herói, ela cedeu. Recebeu as crianças com bolo de fubá, mostrou o cavalo ainda em recuperação e deixou que Caramelo fosse acariciado, ainda que ele, desconfiado, preferisse ficar próximo só de Elvira e de Apolo. Era como se ele entendesse a responsabilidade que agora carregava. A notícia correu. Lourdes, a vizinha mais antiga da região, apareceu na fazenda depois de anos sem contato. Trouxe flores, uma garrafa de licor de genipapo e uma carta guardada desde 1998. Tive que vir, Elvira. Esse cachorro abriu coisa em mim que eu achava que estava enterrada. Elvira não quis abrir a carta naquele dia, mas o gesto mexeu com ela. Lourdes era mais que vizinha, era parte de uma história que Elvira preferia esquecer. Mas agora, tudo parecia se entrelaçar de novo. Como se o aparecimento de Caramelo não fosse apenas um acaso, mas um ponto de partida. Naquela mesma semana, Tião Ferrador passou pela fazenda. Já velho, ranzinza, homem de poucas palavras, observou Apolo com o casco enfaixado e franziu a testa. Isso foi trabalho de principiante. Essa cerca caiu há meses. Aposto que foi aquele neto seu que improvisou com madeira podre. Zezinho ouviu e encheu o peito. E o senhor fez o que para ajudar? Tião virou o rosto, fingindo não ouvir. Mas no fundo, sabia que falhara. A fazenda sempre foi orgulho da vila. Ver o cavalo machucado doía, ainda mais quando for um cachorro sem dono que salvar a situação. No fim daquela semana, com a repercussão do vídeo, mais gente começou a visitar o local. Curiosos, estudantes de veterinária, até uma pequena ONG de resgate animal. Caramelo passava os dias observando tudo com olhos atentos. Não se afastava de Apolo, mas também não se deixava levar pelas festinhas e elogios. Elvira, com o tempo, começou a reabrir os antigos potes de ervas. Preparava pomadas como fazia antigamente. O cheiro de arnica e cânfora voltava a ocupar a cozinha. As crianças queriam ver a farmacinha da avó, e Zezinho filmava tudo. Numa manhã, enquanto limpava o casco de Apolo, Elvira falou em voz baixa: "Tu não é só um cachorro, né, Caramelo? Tu é um aviso. Um lembrete. Ou talvez um empurrão." Caramelo, que a observava deitado, apenas levantou uma orelha, como quem entendia. E naquele instante, mesmo sem dizer nada,
Dona Elvira soube, algo novo estava nascendo ali. Algo que não vinha de fora, mas de dentro. A força que ela havia perdido, ou apenas esquecido, se estava voltando. E tinha a forma de um cão de rua, um cavalo machucado e uma vontade antiga de cuidar. O sol de inverno tingia os campos de ouro quando Caramelo despertou. A brisa trazia o cheiro de feno novo e terra úmida, e o galpão da fazenda respirava em silêncio. Apolo dormia com a cabeça baixa, ainda em recuperação. O som rítmico de sua respiração dava a Caramelo uma sensação de missão cumprida, por hora. Caramelo espreguiçou-se devagar. Seus músculos doíam da corrida de dias atrás, mas havia algo mais forte que o cansaço, a inquietação. Não era só o cavalo. Algo naquela fazenda o prendia. Não pela comida, nem pelo abrigo, mas por aquela mulher de passos duros e olhos cansados que, no fundo, também precisava ser cuidada. Dona Elvira estava sentada sob o alpendre, preparando um novo unguento. As mãos calejadas trituravam folhas frescas de alfazema e arnica com uma colher de pau, numa tigela de barro rachada. Desde a chegada do Caramelo, ela voltará a se interessar pelos antigos saberes, se pelo que antes chamava de bobagens do passado. Zezinho, por sua vez, passava os dias filmando tudo. Gravava os rituais da avó, os progressos de Apolo, as visitas da vizinhança e, claro, os passos atentos de Caramelo. O vídeo inicial, publicado na internet, já tinha sido compartilhado centenas de vezes. O cachorro que salvou o cavalo estava se tornando uma lenda local. Vó, disse Zezinho uma manhã, mostrando o celular, só olha aqui, estão chamando o Caramelo de o guardião da fazenda. Tem até gente perguntando se ele é de alguma raça rara. Elvira bufou, mas não escondia o orgulho no olhar. Raça rara, e ele é um cachorro de rua, Zezinho. Só isso. Mas tem mais juízo que muita gente. Caramelo, ouvindo a conversa, deitou com a cabeça nas patas, os olhos semicerrados. Seu corpo dizia descanso, mas sua atenção estava sempre alerta. Naquele mesmo dia, um grupo de jovens da cidade vizinha chegou à fazenda. Eram estudantes de uma ONG de proteção animal. Vinham ver o famoso Caramelo, mas também oferecer ajuda, queriam criar um espaço na fazenda para cuidar de animais feridos e abandonados. Levavam barracas, kits veterinários improvisados e uma proposta de montar um santuário rural, com Dona Elvira como guardiã e Caramelo como símbolo. A velha se assustou com a ideia. Eu já cuidei de bicho demais nessa vida. Já cuidei até de gente que não merecia e agora querem transformar minha casa em parque? Mas Caramelo foi até ela, colocou a pata sobre o seu pé e a olhou com firmeza. Como quem dissesse, confia. Houve silêncio. Zezinho, percebendo o momento, interveio com jeitinho, vó, talvez seja bom. Vai ter gente para ajudar o Apolo, e outros bichos também. E o Caramelo já fez tanto, talvez ele esteja mostrando um caminho. A mulher hesitou. Pensou nas mãos trêmulas, nas noites frias, na solidão que tinha virado rotina. Depois pensou no cavalo, na carta que ainda não lera, e no pano com cheiro de pomada antiga. Algo maior estava se desenhando, e ela sabia. Só precisava deixar acontecer. Tá certo. Mas com uma condição, quem manda aqui sou eu. E o Caramelo. A proposta foi aceita. Em poucos dias, os estudantes ajudaram a montar 3 baías improvisadas no galpão, uma pequena tenda de primeiros socorros e até criaram um nome, Refúgio do Caramelo. Pintaram o nome numa placa de madeira e a pregaram no portão principal. A notícia espalhou-se ainda mais. A rádio local fez uma reportagem especial. Um jornal regional publicou uma matéria com o título A Fazenda onde um cachorro virou herói e acordou uma comunidade. E assim o movimento começou. Os primeiros animais resgatados chegaram na semana seguinte. Um bode com uma pata quebrada, um filhote de cachorro com sarna, e uma galinha com asa ferida. Caramelo observava todos com atenção. Cheirava, analisava, e em alguns casos até ajudava a guiá-los até o lugar certo. Tornou-se um vigia, um guia silencioso. Os voluntários o chamavam de o chefe da patrulha. Mas nem tudo eram flores.
Com o aumento de visitas, vieram os problemas. A água do poço começou a não dar conta. O celeiro, antes só usado por Elvira, agora precisava de manutenção constante. Os custos cresceram. Dona Elvira, teimosa, recusava ajuda financeira. Queria manter o controle, mas sentia o peso nos ombros. Zezinho teve uma ideia ousada. Vó, vamos fazer uma vaquinha virtual. Mostrar o refúgio pro Brasil. As pessoas vão ajudar. Todo mundo ama o caramelo. Eu não gosto de pedir esmola. Não é esmola, vó. É apoio. Você não ensinava os outros a serem fortes juntos? O argumento doeu mais do que convenceu. Mas Elvira, em silêncio, assentiu com a cabeça. A vaquinha foi criada. O vídeo de divulgação mostrava imagens de Caramelo ajudando a cuidar dos animais, Elvira passando pomada em Apolo, e a frase final dizia: "E aqui, até os esquecidos têm uma segunda chance." No primeiro dia, arrecadaram pouco. No segundo, um pouco mais. Mas no quarto dia, algo inesperado aconteceu. Um jornalista de um grande portal compartilhou a história no seu perfil. Era filho de uma antiga amiga de Elvira, se tinha reconhecido o nome da fazenda. A publicação viralizou. Em uma semana, a vaquinha havia arrecadado mais do que o necessário para manter o refúgio pelos próximos 6 meses. A fazenda virou símbolo. Caramelo, ícone. As escolas começaram a marcar visitas pedagógicas. Crianças desenhavam o cachorro com capa de herói, colavam nos murais, cantavam musiquinhas. E no meio disso tudo, Caramelo não mudava. Continuava dormindo sob a carroça velha, comendo devagar, se afastando quando a multidão era grande. Mas sempre atento. Sempre pronto. Foi numa noite fria, quando a lua cortava o céu como uma navalha de luz, que Dona Elvira pegou a carta deixada por Lourdes. Sentou-se ao lado de Apolo, que já trotava com leveza pelo pátio, e leu com cuidado. As palavras da amiga falavam de perdão, de saudade, e de como, por medo, escondeu cartas do marido de Elvira que talvez tivessem mudado seu destino. A carta terminou com: "Me perdoa, Elvira. A vida é curta demais para guardar dor." Ela chorou. Pela primeira vez em anos, chorou sem vergonha. Caramelo, que estava ali por perto, se aproximou. Deitou aos pés dela. Ela passou a mão em sua cabeça e disse: "Você não veio só salvar um cavalo, né, Caramelo? Você veio salvar a mim também." A partir daquele dia, tudo mudou de verdade. Elvira abriu o coração para Lourdes, para Zezinho, para os voluntários e até para os animais. Deixou a vaidade de lado e passou a aceitar ajuda. Não era fraqueza. Era recomeço. E Caramelo, o cão de rua sem dono, havia se tornado o símbolo de tudo isso. As semanas avançaram com uma velocidade que há muito tempo Dona Elvira não sentia. O tempo, que antes parecia escorrer arrastado pelos dias cinzentos da solidão, agora se repartia entre remédios naturais, novos animais, reuniões com os jovens voluntários, e claro, a constante companhia do Caramelo. Naquela manhã, a brisa soprava morna. As folhas de eucalipto balançavam no alto das árvores e um cheiro doce de terra molhada se espalhava depois da primeira chuva forte em meses. A fazenda respirava renovação. E mesmo com os desafios, havia uma paz sincera pairando no ar. Caramelo despertou cedo, como de costume. Observava os campos ainda molhados, as pegadas das galinhas desenhadas no barro e os passos apressados de Zezinho arrumando os baldes de água. Ele já sabia, e aquela terça-feira seria diferente. Não pelo clima, mas por algo que vinha de longe, do passado. O primeiro sinal foi o envelope amarelo deixado na caixa de correio. Sem remetente, apenas com o nome escrito à mão, aos cuidados de Dona Elvira, com carinho e respeito. Ela estranhou. Fazia anos que não recebia cartas, tudo agora era mensagem por celular, quando muito. O envelope estava dobrado com cuidado. Ao abri-lo, as mãos tremeram. Dentro havia uma fotografia antiga, em preto e branco, desgastada nas bordas.
Mostrava ela mesma, ainda jovem, montada em um cavalo que reconheceu na hora, era o pai de Apolo, um garanhão famoso na região, conhecido como Bafo de Sol. Ao lado dela, sorrindo com um braço no ombro da moça, estava um homem de rosto sereno, olhos claros e sorriso largo. Ela engoliu seco. Junto à foto, uma pequena folha dobrada com caligrafia firme, Dona Elvira, sou filho de um homem que te amou profundamente. Ele nunca deixou de falar da senhora. Demorei para vir, porque achei que já seria tarde demais. Mas talvez o tempo esteja querendo nos mostrar que ainda há caminhos que não foram trilhados. Com respeito, Arthur. Elvira sentou no banco de madeira da varanda, o papel trêmulo nas mãos. A memória pesou no peito. Lembrou-se de Arthur, o nome do rapaz que agora dizia ser filho de um amor antigo. Lembrou-se do pai de Apolo, das noites de festa, dos planos interrompidos por brigas familiares e pelas escolhas que a vida impôs. Sentiu a garganta apertar. Caramelo a observava deitado aos pés dela. Percebeu a mudança de respiração. Aproximou-se e colocou o focinho sob a palma de sua mão. Ela apertou devagar. O gesto era uma resposta. Tem coisa que a gente enterra e acha que nunca mais brota, né, Caramelo? No fim da tarde, um carro velho, com pintura gasta e pneus cobertos de barro, estacionou à sombra do IP roxo. Dele desceu um homem de cerca de 40 e poucos anos, alto, de rosto sereno, e olhar humilde. Vinha com um chapéu de palha na mão e passos lentos, como quem sabia que não podia chegar com pressa em lugar sagrado. Elvira o esperava de pé. A senhora é Dona Elvira? Sou. E você deve ser Arthur. Sou sim, senhora. Vim com respeito. Sei que a senhora não deve nada a ninguém, mas, e eu precisava vir. Ela o encarou longamente. Os traços do rosto dele lembravam muito um passado que ela havia trancado com 7 chaves. Mas não havia dor ali, apenas a lembrança do que poderia ter sido. Com um gesto contido, ela apontou para a varanda. Senta. A história é longa. Durante quase 2 horas, Arthur contou sobre sua infância ouvindo histórias da fazenda, dos cavalos, e da mulher forte que seu pai sempre lembrava com saudade. Contou como, ao saber da história do caramelo e do cavalo Apolo, sentiu um impulso irresistível de conhecer aquele lugar. Disse que não esperava nada, só queria olhar nos olhos dela uma vez. Elvira ouvia tudo calada. Quando ele terminou, apenas disse: o caramelo trouxe mais coisa que pomada e cura. Ele trouxe o passado que eu me recusei a enfrentar. Nesse momento, o cachorro se levantou, caminhou até Arthur e sentou-se ao lado dele. Foi a primeira vez que fez isso com um estranho. Elvira notou, surpresa. Isso ele nunca fez antes. Arthur sorriu. Acho que ele sente o que está certo. Na manhã seguinte, a fazenda parecia mais viva do que nunca. Era dia de feira da comunidade, e o refúgio do caramelo teria um pequeno espaço para vender pomadas naturais, bolos, e mostrar os animais em recuperação. Zezinho e os voluntários estavam eufóricos. Dona Elvira, embora resistisse à ideia de festa, deixava-se levar pela alegria dos outros. O pequeno estende montado à frente da fazenda logo atraiu visitantes. As pomadas feitas por Elvira com ervas do quintal vendiam rápido, e muitos vinham apenas para ver caramelo. Alguns tiravam fotos, outros deixavam doações. Havia risos, cheiro de bolo de milho e o som de sanfona ao fundo. Mas nem tudo correu como esperado. Durante a feira, um dos porquinhos recém-resgatados escapou da baia improvisada e correu em disparada pela estrada de terra. A criançada gritava, os voluntários tentavam cercar o animal, e a confusão ameaçava virar um desastre. Até que Caramelo entrou em ação. Com um movimento rápido, correu na direção do matinho por onde o porquinho entrou, fez um semicírculo largo e o cercou com o corpo. Sem latir, sem assustar, apenas com um olhar firme. O porquinho parou, olhou para ele, e recuou devagar até o galpão. A cena foi aplaudida. Zezinho, que filmava tudo, sorriu como nunca. Esse bicho entende tudo, vó. Tô falando. Ele merece uma estátua.
Elvira, pela primeira vez em muito tempo, riu alto. Ele merece um lar. E acho que já escolheu. Naquela noite, depois de recolherem os animais e contarem o dinheiro arrecadado, Elvira ficou olhando para a foto antiga recebida por Arthur. Ao lado dela, Caramelo dormia tranquilo, o focinho coberto por um pano que ele arrastara até o canto da varanda, o mesmo pano da pomada, ainda com o cheiro das primeiras curas. Ela olhou para o céu estrelado, o mesmo céu que por tantos anos observou sozinha, e murmurou: talvez você tenha mandado ele para mim, né? Do seu jeito. No dia seguinte, Arthur chegou com uma proposta. Queria ficar na fazenda por um tempo, ajudar com os animais e restaurar o antigo celeiro, que ele acreditava ainda ter muito potencial. Tinha experiência com carpintaria e queria, com permissão de Elvira, reerguer aquele pedaço da história que o pai dele tanto falava. Ela pensou por longos minutos. A ideia de ter alguém novo ali mexia com sua estrutura rígida. Mas ao olhar para Caramelo, que abanava o rabo com um pedaço de madeira no focinho, pareceu entender. Se você tiver disposição, e aqui sempre tem serviço. Assim, a fazenda ganhou mais um coração disposto a cuidar. Nos dias que se seguiram, os trabalhos avançaram. Arthur, Zezinho e os voluntários montaram uma nova cerca, consertaram as calhas do galpão e até começaram a planejar um espaço para palestras e oficinas naturais. Dona Elvira voltava a sorrir mais vezes. À noite, as conversas se estendiam até mais tarde, sempre com Caramelo deitado entre eles, como um guardião silencioso da nova família que ali se formava. E quando o sol descia atrás das montanhas, tingindo o céu de rosa, o que se ouvia não era mais o silêncio duro da solidão. Era o som de uma casa voltando a viver, de pessoas encontrando sentido, de animais sendo cuidados e de um cachorro de rua, que com um ato de instinto e coragem, começou tudo isso. O inverno começava a dar lugar a manhãs mais amenas. O sol nascia com menos timidez e as árvores ao redor da fazenda trocavam o tom apagado das folhas secas pelo brilho novo da vida que se renovava. A grama crescia mais rápido, as flores silvestres voltavam a surgir nas beiradas dos caminhos de terra e, com elas, vinham as abelhas, os beija-flores e uma esperança que parecia plantada no ar. A fazenda de Dona Elvira já não era a mesma. O galpão velho agora abrigava 5 animais em recuperação, todos trazidos por vizinhos ou voluntários que sabiam que ali havia espaço para o recomeço. O celeiro, com a ajuda de Arthur, passava por uma reforma cuidadosa, de madeira de demolição, piso batido com terra vermelha e uma estrutura resistente, mas fiel à memória do lugar. Caramelo observava tudo de perto. A cada martelada, a cada martelo pousado no chão, ele rondava o ambiente como um fiscal de obra. Deitava próximo, vigiava em silêncio e, quando algo parecia fora de lugar, como a tábua que Zezinho esqueceu de pregar direito, ele cutucava com o focinho até que alguém percebesse. Esse bicho tem olho de mestre de obra, dizia Arthur, limpando o suor da testa. Dona Elvira, mesmo relutante em mostrar sentimentos, já não escondia o quanto se orgulhava. Toda manhã preparava mingau para os voluntários, levava chá de cidreira para os momentos de descanso e às vezes até contava causos antigos, arrancando risos da juventude que a rodeava. Ela, que um dia se achou esquecida pela vida, agora era procurada, ouvida, admirada. Mas havia algo que ainda a inquietava, e a antiga escritura da fazenda. O documento original, guardado num baú sob a cama há décadas, estava desatualizado. Com as transformações no local e a intenção de tornar o refúgio do Caramelo um espaço permanente, era preciso regularizar tudo, um processo burocrático, lento e, pior, perigoso para quem viveu tantas histórias como ela. E se algum parente distante resolver vir atrás disso aqui? Murmurava para si mesma, numa dessas noites em que o sono não vinha. Na manhã seguinte, decidiu ir até a cidade. Vestiu a roupa de missa, amarrou os cabelos num coque simples e pegou a pasta de couro que não abria havia anos. Caramelo, percebendo que algo importante estava por vir, não se afastou dela nem por um segundo. Entrou na carroça e sentou-se ao lado, como quem sabia que seu lugar era ali. Na cidade, enfrentaram filas, salas abafadas e a burocracia típica dos cartórios. Quando finalmente entregou os papéis, a atendente, uma jovem simpática de olhos castanhos, fez um gesto de surpresa. A senhora é a dona da Fazenda das Palmeiras. Aquela do refúgio?
Elvira assentiu. Meu filho estuda veterinária. Ele falou da senhora e desse cachorro aí, apontou para Caramelo, que estava sentado pacientemente ao lado da porta de vidro. Todo mundo lá admira o que vocês estão fazendo. Elvira agradeceu com um aceno discreto. A fama os acompanhava, mas ela ainda tinha dificuldade em lidar com elogios. De volta à fazenda, encontrou Arthur suado até os pés, coberto de pó de serragem. A senhora sumiu, Elvira. Já ia mandar o Caramelo te buscar. Fui na cidade tratar de papelada. Essa terra não pode mais viver sem dono certo. Isso é coisa séria mesmo. Tá precisando de ajuda com isso? Ela hesitou por um segundo. Então respondeu com firmeza, tô sim. Mas tem coisa que só eu posso resolver. O resto, a gente divide. Naquela semana, um dos obstáculos mais temidos apareceu, uma notificação da prefeitura. O terreno, até então esquecido pelas autoridades, agora era alvo de atenção. Alguém, cujo nome não constava no documento, questionava a ocupação da área dos fundos da fazenda. Era uma antiga disputa, há décadas enterrada, mas que agora voltava com força. Elvira sentiu o golpe. A terra não era só chão e pasto, era história, era memória, era onde estavam enterradas promessas, dores e raízes profundas. Zezinho, ao ver a avó silenciosa demais por dias, sentou ao lado dela no galpão. A senhora vai deixar esse povo tirar isso da gente? Não vão tirar nada, menino. Mas também não vou entrar em briga de faca. Essa terra e ela tem que continuar sendo lugar de cura. De paz. E o que a gente faz? A gente planta. Planta. Ela se levantou, olhou para o campo que se estendia até o horizonte e respondeu, planta esperança. Planta futuro. Porque quando a terra da vida, ninguém tem coragem de arrancá-la à força. Foi aí que surgiu a segunda grande ideia, um mutirão de plantio comunitário. A proposta era simples, reunir vizinhos, voluntários e moradores da vila para cultivar hortaliças, ervas medicinais e árvores frutíferas nos fundos da fazenda. Se o terreno estava sendo contestado, que fosse usado pelo povo. E mais, que fosse útil, vivo, pulsante. O anúncio do mutirão correu pela rádio local, pelas redes sociais de Zezinho e pela boca das comadres do vilarejo. No domingo seguinte, quase 50 pessoas apareceram com enxadas, mudas, sementes e vontade. Caramelo, como sempre, foi o primeiro a aparecer no campo. Corria de um lado para o outro, ajudando a cavar buracos com as patas e até carregando pequenos vasos com a boca. As crianças o seguiam como discípulos. Até mesmo os idosos, que antes desconfiavam da fama exagerada do cachorro, passaram a chamá-lo de o santo de quatro patas. Durante o plantio, algo inesperado aconteceu. Lourdes, a antiga amiga de Elvira com quem voltará a conversar, trouxe consigo um documento guardado por anos, um mapa da região, desenhado à mão pelo pai de Elvira, onde mostrava claramente a divisão original das terras, incluindo a parte agora contestada. Eu guardei isso, Elvira. Por medo. Mas agora, e você merece saber que essa terra sempre foi sua. Elvira segurou o papel como quem segura um pedaço da própria alma. Essa terra, e não é só minha, Lourdes. É dele também. Apontou para Caramelo, que naquele momento lambia as mãos de uma criança que havia tropeçado no barro. A cena era quase simbólica, a queda, o cuidado, a continuação. Com o novo documento em mãos, Arthur se comprometeu a ajudar com a parte legal. Era formado em agrimensura, algo que Elvira sequer sabia. Ele e Zezinho passaram dias estudando mapas antigos, sobrepondo com imagens de satélite e reunindo provas de que a Terra não estava sendo invadida, se estava sendo cultivada, compartilhada e, acima de tudo, amada. Durante esse processo, Caramelo passou por um susto. Numa noite de ventania, enquanto circulava pelos arredores como sempre fazia, caiu num buraco de drenagem coberto por folhas secas. O som de seu latido fraco fez Apolo relinchar no estábulo, foi o cavalo quem alertou Dona Elvira. Ela correu com a lanterna e o coração disparado. Encontraram Caramelo preso, sem conseguir sair. Não estava ferido gravemente, mas tremia de frio e medo.
Elvira desceu com cordas, abraçou o cão e, com a ajuda de Arthur, o trouxe de volta para a superfície. Chorou. Tu não pode ir embora ainda, criatura. A gente precisa de ti. Caramelo, mesmo fraco, lambeu sua mão. Aquele momento selou algo. Caramelo, que até então não se deixava tocar com facilidade, passou a dormir todas as noites ao lado da cadeira de balanço de Elvira. O vínculo estava completo. Nos dias seguintes, a notícia do mutirão chegou à prefeitura. Fotos, vídeos e depoimentos mostravam uma comunidade cuidando da terra, preservando vidas e ensinando valores. A notificação foi suspensa. Na última tarde daquele mês, o refúgio do Caramelo recebeu sua primeira visita oficial, uma equipe de televisão estadual. Vieram entrevistar Dona Elvira, filmar Caramelo, mostrar o antes e depois do galpão e do celeiro. A matéria foi ao ar numa noite de sábado, e milhares de pessoas se encantaram com a história do cachorro que salvou um cavalo e mudou o destino de uma fazenda inteira. Mas Elvira sabia a verdade. Ele não mudou só a fazenda. Ele mudou a gente. E ali, sob o céu estrelado, ela sentiu que mesmo as raízes mais antigas podem florescer de novo, se tiverem ao menos um pouco de carinho, terra fértil e um cachorro de rua para cuidar delas. A primavera explodiu em cores pela fazenda. Os ipês finalmente floriram em amarelo vibrante, e as flores do campo surgiam em tons de lilás, rosa e branco, misturando o cheiro de mel com o de terra molhada. As chuvas recentes haviam deixado os caminhos barrentos, mas também trouxeram vida nova aos canteiros comunitários que agora ocupavam os fundos da propriedade. Caramelo caminhava pelo terreno como um rei discreto. Nada em sua postura gritava autoridade, mas todos sabiam que o refúgio do Caramelo só existia porque aquele cachorro um dia decidiu não ignorar o sofrimento de um cavalo ferido. E desde então, não havia ignorado mais nada. Naquela manhã, Dona Elvira observava a movimentação da varanda. Tinha nas mãos um tecido branco, bordado com flores e escrito em letras pequenas no canto: Mãe, te amo. Zezinho. Era o pano de prato que o neto lhe dera de presente no último aniversário. Ela o usava agora como se fosse uma bandeira, um símbolo de afeto, resistência e rotina. O refúgio crescia. As visitas se tornaram frequentes. Escolas organizavam excursões, ONGs enviavam doações, e a produção de pomadas naturais aumentava tanto que Elvira precisou ensinar 2 voluntárias a reproduzir as fórmulas tradicionais. Mas, com o crescimento, vieram também os ruídos. Uma das jovens voluntárias, Clara, propôs profissionalizar a iniciativa. Queria montar um site, criar um espaço de adoção, transformar o refúgio em ONG registrada. Tudo com boas intenções. Mas o assunto gerou atrito. Dona Elvira, com o devido respeito, o projeto precisa crescer. A gente pode alcançar mais gente, ajudar mais bichos. Elvira ouviu com atenção, mas respondeu firme: de quem disse que o refúgio quer ser ONG? Aqui é chão, é olho no olho. Esse lugar é de gente, não de papelada. Clara, frustrada, pediu uma pausa no voluntariado. Disse que precisava pensar. E foi embora sem se despedir direito. A tensão ficou no ar por dias. Zezinho, mais atento que aparentava, se aproximou da avó. Vó, a Clara só queria ajudar. Às vezes a senhora fecha a porta antes da gente terminar a frase. Elvira, com os olhos fixos na panela de doce de leite, respondeu sem tirar os olhos do fogo: já abri muita porta na vida, menino. E não me arrependo de ter fechado algumas. Mas o refúgio é de todo mundo agora, né? Ela não respondeu. Mas aquela pergunta ficou ecoando em sua mente por dias. Caramelo, por sua vez, percebeu a mudança no ar. Passou a dormir mais próximo de Elvira, como se pressentisse um desconforto emocional. E à noite, quando a velha saía para olhar o céu, ele a acompanhava em silêncio. Era como se ambos soubessem que o desafio agora não era externo, era interno. Era sobre abrir mão do controle sem perder a essência. E então veio a notícia inesperada. Durante uma entrevista para um portal de internet, Zezinho mencionou que a receita das pomadas naturais era de sua avó, passada oralmente pelas mulheres da família. A matéria viralizou.
Uma pequena farmácia fitoterápica de outro estado entrou em contato, oferecendo parceria para comercializar os produtos em larga escala. Isso aqui pode virar uma marca nacional, disse Zezinho, empolgado. Pomadas do Refúgio. A senhora vai ser famosa, vó. Elvira gelou por dentro. Sentia-se dividida entre o orgulho do neto e o medo de ver aquilo tudo virar produto. Não vou deixar vender nossa raiz para supermercado. Mas não é isso, vó. É levar a cura para mais gente. É fazer o que a senhora já faz, só que maior. Maior nem sempre é melhor. A discussão terminou em silêncio. Mas aquela noite, pela primeira vez em meses, Elvira dormiu sem Caramelo ao lado. O cão ficou do lado de fora, observando as estrelas como se precisasse conversar com o mundo antes de voltar para ela. No dia seguinte, Clara retornou. Desculpe minha pressa, dona Elvira. Eu vi o vídeo da entrevista e fiquei pensando, será que a gente não pode crescer com cuidado? Levar adiante, mas do nosso jeito? Elvira a olhou com: o que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Desconfiança, mas dessa vez respondeu com mais leveza: o nosso jeito começa com a terra. Com o silêncio. Com o bicho que não fala e mesmo assim ensina. O resto, e talvez seja possível, sim. Caramelo, ouvindo a conversa, abanou o rabo. Clara estendeu a mão, e ele a lambeu com carinho. Parecia selado, o tempo da rigidez estava acabando. O refúgio estava pronto para outro passo, desde que fosse dado com o coração no chão. Foi quando outro acontecimento mudou os rumos da história. Um grupo de idosos do bairro rural vizinho pediu ajuda. Um cavalo de tração havia sido abandonado depois de anos de trabalho em carroça. Estava debilitado, com feridas nas pernas e sinais de exaustão. Elvira não hesitou. Vamos buscar. Agora. Arthur e Zezinho trouxeram o animal com cuidado. Caramelo observava de longe. Quando o cavalo chegou ao galpão, cambaleante, o cão se aproximou lentamente, olhou nos olhos do novo hóspede e deitou ao lado, em silêncio. Era assim que ele fazia, sem barulho, sem esforço, apenas presença. O cavalo foi batizado de Esperança pelos voluntários. Em poucas semanas, com muito cuidado, passou a caminhar com firmeza. Caramelo nunca o deixou sozinho. E foi durante esse período que algo ainda mais profundo aconteceu. Uma tarde, enquanto recolhia folhas para o preparo de pomada, Elvira sentiu a coluna travar. Precisou se sentar na sombra do limoeiro. Não era só dor, era um lembrete de que o corpo, diferente do espírito, não se renovava tão rápido. Caramelo percebeu imediatamente. Aproximou-se, sentou-se ao seu lado e encostou o corpo no dela. O calor do cão era aconchegante, quase humano. Elvira afagou sua cabeça com a mão trêmula e disse: Tu me lembra o meu pai. Ele também era assim, e firme, calado, mas sempre por perto. Naquela noite, decidiu algo importante. Chamou Zezinho, Arthur e Clara. Entregou-lhes uma pasta com todos os papéis da fazenda, plantas da área, receitas das pomadas e registros dos primeiros animais resgatados. O refúgio vai ser de vocês. Eu não vou durar para sempre. E esse lugar não pode morrer comigo. Vó. Zezinho quase chorou. Calma. Eu ainda tô aqui. Mas quero que a vida siga quando eu não puder mais cuidar. O Caramelo já começou tudo isso. Vocês só precisam continuar. O silêncio que seguiu foi carregado de emoção. Ninguém sabia o que dizer. Até que Caramelo, como se tivesse compreendido tudo, colocou-se de pé, caminhou até Elvira, e colocou o focinho sobre seu colo. Ela o abraçou. E todos entenderam. A partir daquele dia, pequenas mudanças começaram. O refúgio passou a ter um pequeno conselho. Se Elvira era guardiã, mas agora dividia as decisões com os outros.
Criaram regras simples, e nada de virar empresa, nada de explorar a imagem dos animais, e tudo que fosse feito precisava ter propósito social. As vendas das pomadas seriam usadas para manter os animais, pagar despesas e formar jovens cuidadores. Sem pressa. Sem pressões. Os visitantes passaram a ver um lugar onde o cuidado não era pressa, e o afeto não era discurso, era gesto. E Caramelo, continuava sendo o centro de tudo. Nunca se afastava quando alguém estava doente. Nunca deixava um novo animal sozinho na chegada. E quando alguma criança se sentia perdida, era ele quem primeiro se aproximava. As noites voltaram a ser tranquilas. A fogueira no pátio se acendia com frequência. Os jovens tocavam violão, os mais velhos contavam histórias, e Elvira, sentada na cadeira de balanço, só ouvia tudo com olhos marejados. Havia reencontrado um sentido que não sabia mais existir. Certa noite, o céu estrelado parecia mais próximo. A lua cheia iluminava a paisagem com tanta força que dava para ver cada folha tremendo ao vento. Caramelo deitou ao lado de Esperança, que agora já trotava com facilidade. Apolo dormia próximo à cerca. Dona Elvira, com um cobertor sobre os ombros, sussurrou: "Que mundo bonito tu ajudou a fazer, hein, Caramelo?" Ele não respondeu. Só respirou fundo. E talvez, naquele silêncio profundo, estivesse a resposta mais clara de todas. Era início de verão. A terra começava a rachar com o calor intenso, os bichos procuravam sombra cedo, e as árvores ao redor do refúgio estendiam seus galhos como braços cansados. Era uma época em que o trabalho dobrava, a água precisava ser racionada e os ânimos, se não fossem regados com paciência, também secavam. Caramelo mantinha seu ritmo calmo, embora passasse mais tempo à sombra do que antes. Ainda assim, se um animal chorava, ele se levantava. Se Zezinho esquecia de fechar a porteira, ele ficava sentado diante dela, firme como sentinela. Se Dona Elvira parava por mais de 5 minutos para descansar, Caramelo já estava ao lado, como quem dizia: "Vai com calma", mas não para. O refúgio seguia crescendo, e com ele, as responsabilidades. Um novo desafio surgira. Clara, agora mais envolvida que nunca, conseguiu uma parceria com uma cooperativa de jovens agricultores da região. A proposta era simples e ambiciosa: transformar parte do terreno em uma horta agroecológica, com hortaliças orgânicas, para abastecer escolas, merenda de creches e vender em feiras locais. Elvira ouviu com atenção, sentada no banco de cimento embaixo da mangueira. "E vão mexer com o solo todo? Só onde o Sr. Apolo não pisa. A gente mede, respeita. Ninguém mexe onde não deve. E as plantas nativas? São base da rotação. Usamos tudo que a senhora ensinou. Inclusive, a hortelã-pimenta e o artemisia já estão na lista. E o povo da cidade vai dar valor para isso? Não sei, mas vamos mostrar. Devagar." Elvira respirou fundo. O projeto era bom, e era da terra, como tudo o que ela respeitava. Então que seja com as mãos. E sem pressa. E assim começou a nova etapa do refúgio. Os voluntários e jovens da cooperativa chegaram com enxadas, mudas e um entusiasmo quase inocente. Era bonito de ver, embora nem todos os mais antigos aprovassem. "Vão acabar trazendo barulho demais pra cá", murmurava seu Antero, o vizinho de porte ranzinza, dono de 3 vacas magras e muita desconfiança. "O que traz barulho também traz vida, Antero", respondeu Elvira certa vez. "E vida boa não atrapalha." Enquanto isso, Caramelo assumia um novo papel, o de cuidador do novo. Era ele quem mostrava aos recém-chegados os caminhos corretos, quem checava se os baldes de água estavam limpos, e quem, em silêncio, vigiava cada passo dado no campo. Ninguém sabia ao certo como ele entendia tudo, mas entendia. Certa tarde, enquanto o pessoal colhia os primeiros pés de alface, uma das meninas da cooperativa, chamada Mariana, chorava sentada ao pé do galpão. Tinha deixado a escola para trabalhar e ajudar a mãe doente. Estava exausta. Caramelo aproximou-se sem barulho, deitou ao lado dela e encostou o focinho em seu joelho. Ela se surpreendeu com o gesto e sorriu entre lágrimas.
Como você sabe, hein? Ele apenas respirou fundo. Depois levantou, correu até o campo, pegou uma folha grande de couve com a boca e voltou, deixando-a aos pés da menina. Ela caiu na risada. Tá bom. Vou levantar. Já entendi, seu terapeuta. Aos poucos, Caramelo não era mais só o herói que salvou um cavalo. Era conselheiro, companhia, símbolo. Pessoas vinham de longe só para vê-lo, tocar nele, tirar uma foto. Mas ele não dava bola para a fama. Se alguém exagerava nos abraços ou nos flashes, ele se afastava educadamente. Preferia o toque leve, o respeito silencioso. Foi nesse período que um novo animal chegou ao refúgio, um bode branco, magro e assustado, resgatado de um terreno abandonado por uma professora da cidade. Ele não come, não olha, não faz barulho. Parece ter medo até da sombra, disse Clara, preocupada. Elvira analisou o bicho com olhos de quem já viu muita coisa. Ele foi criado no grito. Vai precisar de silêncio para sarar. Deixaram-no num cercado perto do galpão. Caramelo se aproximou, mas não fez contato direto. Apenas sentou-se perto da cerca, dia após dia. O bode o observava de longe, desconfiado, mas nunca fugia. Era como se Caramelo soubesse que o primeiro passo não era dele, mas do outro. Depois de quase 2 semanas, aconteceu. Durante a rega do fim da tarde, o bode atravessou a cerca sozinho e deitou-se ao lado de Caramelo. Ninguém interferiu. Era como se tivessem selado um pacto, de que nenhum trauma era eterno, e que a confiança só se constrói no tempo do outro. No meio disso tudo, uma ameaça sutil reapareceu. Um advogado da região entrou em contato com Arthur. Disse que um herdeiro distante da antiga família de Elvira estava analisando a legalidade do uso público da terra, especialmente agora com tanto movimento e parcerias externas. Arthur levou a notícia até Elvira com cautela. A senhora tá segura. Os documentos estão todos no seu nome, os mapas foram atualizados, e até a prefeitura reconheceu o refúgio como de utilidade social. Mas esse povo gosta de provocar só para tentar mexer com a cabeça. Elvira não se assustou. Eles podem até mexer com papel, mas com raiz ninguém mexe. E essa terra aqui já tem raiz demais de gente, de bicho e de história. Mesmo assim, foi cautelosa. Passou a revisar tudo com Arthur. Entregou a ele mais documentos antigos, que guardava como quem guarda receitas de família. E sugeriu registrar oficialmente o refúgio como assentamento cultural natural ou com base nas leis da região. Foi um processo burocrático, mas cheio de significados. Um representante da universidade local visitou o local, conversou com Elvira, viu os animais, os cultivos, as oficinas de pomadas e as rodas de conversa. Ao final, emitiu um parecer positivo. Esse lugar não é só útil. É necessário. A notícia trouxe alívio, mas também trouxe algo inesperado. A universidade ofereceu montar uma casa de sabedoria dentro do refúgio, um pequeno centro de estudos com livros, arquivos de sabedoria popular, espaço para oficinas e encontros. Pediam apenas autorização e que Dona Elvira liderasse a curadoria. Ela riu da proposta. Eu sou curadora de pomada, de história e de silêncio. Não de papel. Mas aceitou. Desde que o nome da sala fosse simples, Sala Caramelo. A comoção foi geral. A sala seria construída com barro, madeira de reuso e pedras da própria fazenda. Um espaço rústico, mas forte. Como tudo ali. Nos meses seguintes, o refúgio floresceu como nunca. A horta produzia, as pomadas ajudavam a pagar as despesas, as crianças aprendiam sobre o ciclo das plantas, e Caramelo mantinha seu posto. Houve um dia especial, quando uma senhora de mais de 80 anos, com mobilidade reduzida, chegou em cadeira de rodas trazida pelos netos. Pediu para ver o cachorro. Ouvi dizer que ele cura. Caramelo se aproximou devagar, sentou-se ao lado dela e apenas encostou o focinho em sua mão. Ela sorriu, os olhos cheios d'água. Cura mesmo. E naquele momento, Elvira entendeu que a missão de Caramelo não era salvar bicho, nem resolver disputa.
Era relembrar às pessoas do que elas haviam esquecido, que o afeto é uma forma de cura, que o silêncio pode ser mais poderoso que discurso e que um animal pode ser mestre. Naquela noite, Elvira fez algo que não fazia há muito tempo, lhe escreveu uma carta. Ao futuro que vier, este lugar é feito de terra e tempo. A gente não passa por ele. A gente pertence a ele. Se você chegou até aqui, cuide. Porque o caramelo já cuidou de tudo antes. Só continue. Com ternura, Elvira. Dobrou a folha com cuidado e a guardou dentro de uma caixa de madeira, junto às primeiras coleiras dos bichos resgatados, as receitas anotadas à mão e a fotografia antiga do cavalo bafo de sol. O céu, naquela noite, estava limpo como nunca. E Caramelo dormia em paz, deitado entre a sala em construção e o velho pé de manga, como se soubesse que ali, entre raízes e tijolos, estava nascendo algo que duraria além da vida. O verão já começava a dar sinais de cansaço. O sol se punha mais tarde, tingindo o céu com tons de laranja e rosa que iluminavam os galhos tortos das árvores ao redor do refúgio. No ar, o cheiro de terra seca misturava-se ao perfume adocicado das flores do maracujá que subiam pelas cercas. Era a estação em que tudo parecia acontecer, ao mesmo tempo, em silêncio e movimento. Caramelo despertava cedo, antes mesmo dos primeiros raios de sol. Ele gostava daquele instante em que o mundo parecia suspenso, só ele, a terra e os animais. Naquele dia, caminhou até o estábulo onde Esperança, o cavalo, estava descansando. Aproximou-se devagar, sentindo o ar quente que saía das narinas do animal. "Bom dia, amigo", sussurrou Elvira, que já tinha acompanhado o cão. A mulher carregava um cesto com remédios caseiros, feitos com as ervas que plantava no quintal. Com mãos firmes, mais delicadas, ela aplicava uma pomada nas feridas que ainda restavam no casco de Esperança. Caramelo observava tudo, atento, como se participasse daquela cerimônia diária de cuidado e paciência. Era essa rotina que dava sentido à vida no refúgio. Naquela manhã, Clara chegou com uma novidade: a horta crescia tão bem que a cooperativa havia fechado o contrato com a prefeitura para fornecer alimentos orgânicos às escolas municipais. Era uma vitória inesperada, que trazia dinheiro, visibilidade e, principalmente, esperança para todos. "Isso vai ajudar a manter o refúgio", disse Clara, animada. Mas junto com a alegria, vieram as preocupações. Com o aumento da produção, as tarefas se multiplicaram. Os jovens da cooperativa precisavam aprender a manejar as plantações com mais técnica, e a água escassa exigia um revezamento rigoroso para irrigação. Além disso, havia o desafio da logística: como levar os alimentos até a cidade sem prejudicar a qualidade. Arthur, sempre prático, propôs a construção de um pequeno depósito refrigerado na fazenda. Elvira concordou, mas alertou sobre o custo e a necessidade de usar materiais sustentáveis. "Não adianta só fazer bonito", disse ela, "tem que ser verdadeiro, como o refúgio." Enquanto a equipe trabalhava nos novos desafios, Caramelo notou uma mudança em Dona Elvira. Ela parecia mais cansada, mais pensativa, e suas caminhadas pelo campo ficaram mais curtas. O cachorro passou a segui-la ainda mais de perto, como se pressentisse que o tempo estava passando. Uma tarde, enquanto recolhia folhas de artemísia para a pomada, Elvira parou ao lado de uma árvore e suspirou profundamente. Caramelo sentou-se ao seu lado e apoiou o focinho na mão dela. "Sabe, Caramelo", falou ela, como se o cão pudesse responder, "às vezes sinto que esse lugar está me segurando, mas também me libertando. É como se a terra e os bichos aqui fossem a minha família, e eu não conseguisse pensar em partir." Caramelo inclinou a cabeça, e naquele gesto simples, Elvira encontrou conforto. Naquela mesma semana, uma notícia inesperada abalou o refúgio. Um dos vizinhos, um fazendeiro com interesses em expandir sua plantação de soja, tentou comprar parte do terreno para construir uma estrada que facilitaria o acesso aos seus campos. O pedido foi negado pela prefeitura graças ao reconhecimento do refúgio como área de utilidade social, mas o conflito reacendeu velhas tensões na comunidade. "Eles querem acabar com a tranquilidade daqui", reclamava seu Antero, que apesar de seu jeito rabugento, visitava o refúgio com certa frequência para tomar café e conversar. Elvira decidiu agir.
Organizou uma reunião comunitária para discutir alternativas e fortalecer a defesa da área. Na noite da reunião, o galpão estava cheio. Agricultores, professores, moradores das vilas vizinhas e voluntários se reuniram para discutir o futuro da terra. Não podemos permitir que interesses econômicos destruam o patrimônio de todos, se afirmou Clara, com firmeza. Zezinho, com seu jeito tímido, falou pela primeira vez em público: eu cresci aqui. E sei que o refúgio é mais que um pedaço de chão. É nossa história, nossa raiz. A reunião terminou com a criação de um comitê popular para acompanhar de perto qualquer nova tentativa de intervenção na área. Enquanto isso, Caramelo continuava sua rotina de cuidado silencioso. Ele era a presença constante que acalmava os ânimos, o elo entre humanos e animais, entre passado e futuro. Em uma manhã particularmente quente, uma nova visita surpreendeu a todos: um grupo de estudantes de medicina veterinária da universidade local. Eles haviam ouvido falar do refúgio e queriam aprender mais sobre os métodos naturais de cuidado e a relação especial entre os humanos e os animais. Elvira recebeu os jovens com hospitalidade, mas também com certo ceticismo. Aqui a cura não vem só do que a gente pode medir, se explicou, vem do que a gente sente. Os estudantes passaram a acompanhar o dia a dia do refúgio, anotando tudo, fazendo perguntas e se impressionando com a dedicação e o respeito de todos. Caramelo, sempre reservado, permitiu que fossem se aproximando aos poucos. No final das visitas, era comum vê-lo deitado ao lado dos estudantes, como se os abençoasse. Mas nem tudo eram boas notícias. Clara, que até então era uma grande entusiasta do projeto, começou a demonstrar sinais de esgotamento. A pressão para manter a produção da horta, as burocracias e as diferenças internas começaram a pesar. Uma tarde, ao receber uma carta da prefeitura informando sobre uma nova exigência para o funcionamento da cooperativa, Clara desabou. Não sei se aguento tudo isso, confidenciou Elvira, durante uma conversa na varanda. É normal se sentir assim, respondeu a velha, mas lembra, as maiores árvores são as que resistem às tempestades. Caramelo, atento, aproximou-se e pousou a cabeça no colo de Clara. Ela sorriu entre as lágrimas. Obrigada, seu grande amigo. Foi nesse momento que Elvira teve uma ideia. Propôs que a partir dali, além das atividades cotidianas, fossem organizados momentos de pausa e descanso. Roda de conversa, caminhadas na mata, meditação ao ar livre. Um tempo para recarregar o espírito. A proposta foi recebida com entusiasmo. E Caramelo tornou-se o guia silencioso dessas pausas. Durante uma dessas caminhadas, um episódio inesperado mudou a vida de todos. Enquanto caminhavam por um trecho mais fechado da mata, Zezinho escorregou e caiu em um buraco escondido pela vegetação. O desespero tomou conta do grupo, mas Caramelo, rápido e destemido, latiu chamando ajuda e, com a ajuda de Arthur, conseguiram resgatar o garoto em segurança. O susto serviu para unir ainda mais o grupo e reforçar o quanto o refúgio era um lugar de proteção e cuidado, onde todos se sentiam responsáveis uns pelos outros. Com o tempo, a pequena Sala Caramelo foi inaugurada. O espaço modesto, construído com barro e madeira reaproveitada, tornou-se o coração cultural do refúgio. Ali, jovens e idosos se reuniam para aprender, trocar histórias e preservar as tradições que davam sentido àquele lugar. No último dia do semestre, uma festa foi organizada para celebrar o que havia sido conquistado. Música ao vivo, comidas feitas com os produtos da horta, e, claro, muita presença de Caramelo. Elvira, emocionada, olhou para o cachorro que dormia ao seu lado e pensou: você veio até aqui para nos ensinar que, mesmo com o prego na pata, a gente pode caminhar. E assim, o refúgio seguia, entre desafios, vitórias e a promessa da terra que nunca mente. O outono já começava a pintar as folhas com tons de amarelo e vermelho, e o refúgio parecia respirar mais devagar, como se preparasse para um período de recolhimento. As manhãs frescas e o ar úmido davam a tudo um tom mais suave, quase melancólico, mas também cheio de promessas de renovação. Caramelo, que já havia se tornado parte da alma do lugar, caminhava com passos firmes entre os campos. Ainda carregava em si a força de quem venceu o sofrimento do prego na pata de esperança, o cavalo que agora galopava novamente pelos pastos, livre e forte.
Era o símbolo vivo da superação que todos ali celebravam. Elvira sentia o peso dos anos, mas sua determinação não diminuía. Às vezes, observava Caramelo com um olhar terno, como se reconhecesse nele a essência da vida que resistia, insistente. Naquela manhã, Clara chegou ao refúgio trazendo um pacote de livros antigos sobre medicina tradicional e plantas nativas. Ela tinha conseguido uma doação da biblioteca municipal e estava animada para compartilhar o conhecimento com todos. São histórias que vão além da ciência, disse Clara, se elas falam da sabedoria das nossas avós, das terras, dos animais. A tarde foi dedicada a uma roda de leitura na Sala Caramelo, onde jovens e idosos se reuniram para ouvir e trocar experiências. Havia um silêncio respeitoso, interrompido apenas pelo som das folhas virando e os suspiros de quem se deixava envolver. Enquanto isso, no campo, Arthur e Zezinho preparavam o terreno para a próxima safra. As chuvas de outono seriam decisivas para o sucesso das plantações, e eles sabiam que precisavam estar prontos para aproveitar cada gota. Mas uma notícia inesperada mexeu com o cotidiano do refúgio. A prefeitura comunicou que, devido a cortes no orçamento, o apoio à cooperativa seria suspenso temporariamente. Isso significava menos recursos para manutenção, menos insumos para a horta e uma pressão enorme sobre todos. Elvira reuniu o grupo na manhã seguinte. O clima era de preocupação, mas ela insistiu na força da união. Já enfrentamos tempestades maiores, se afirmou, se sempre saímos mais fortes. Agora é hora de usar nossa criatividade. Caramelo sentou-se próximo, ouvindo com atenção. Ele sentia o peso do momento, mas também sabia que, assim como ele ajudou Esperança, poderia ajudar a todos ali. Decidiram, então, organizar uma feira comunitária no centro da cidade, para vender os produtos da horta e as pomadas caseiras, e também para divulgar o trabalho do refúgio. Era uma aposta ousada, que exigia organização, divulgação e muito trabalho. Os dias seguintes foram de intensa preparação. Clara cuidava das embalagens e da comunicação, Elvira ensinava receitas e histórias, Arthur e Zezinho garantiam a qualidade dos produtos, e Caramelo era o símbolo e a inspiração de tudo. Na manhã da feira, o céu estava cinza, e uma garoa fina começava a cair. Muitos pensaram em desistir, mas o grupo decidiu que a chuva não os impediria. No centro da cidade, montaram barracas improvisadas, penduraram placas feitas à mão e espalharam o cheiro das ervas e dos temperos. As pessoas começaram a chegar, atraídas pela novidade e pelo carinho que sentiam no ar. Caramelo, com sua pelagem dourada e olhar sereno, conquistou todos. Crianças se aproximavam com cautela, adultos sorriam ao vê-lo, e até os mais céticos pareciam tocar na aura de paz que o cachorro emanava. Durante a feira, Clara recebeu uma ligação importante, um grupo de investidores locais demonstrava interesse em apoiar o refúgio, desde que fosse garantida a preservação dos valores e práticas que já existiam ali. Era uma luz no fim do túnel, mas também um desafio para manter a autenticidade frente à modernização. Ao final do dia, o grupo voltou exausto, mas com o coração cheio de esperança. A feira tinha sido um sucesso, mesmo com a chuva. No caminho de volta, Caramelo parou no meio da estrada de terra e olhou para o céu. Era como se ele agradecesse pela caminhada até ali, e pedisse força para o que ainda viria. Nas semanas seguintes, o refúgio passou por ajustes para acomodar o novo apoio. Mais equipamentos foram adquiridos, o espaço da horta ampliado e a sala cultural reformada. Porém, as discussões internas começaram a surgir. Alguns membros temiam perder a essência do lugar, enquanto outros viam na mudança uma oportunidade para crescer. Elvira, sempre mediadora, convocou uma série de encontros para ouvir a todos e reafirmar o compromisso com a filosofia original. Crescer não significa esquecer, dizia ela, significa levar o que é nosso para mais longe, com respeito e amor. Caramelo, silencioso como sempre, parecia entender cada palavra. Em um desses encontros, ele se aproximou de Mariana, a jovem que antes chorava sentada ao pé do galpão, agora líder de parte da cooperativa. Ela acariciou o focinho do cachorro e falou: "Você é a nossa raiz, Caramelo. Nunca deixe que a gente esqueça disso." Com o passar dos meses, o refúgio se consolidava como um modelo de sustentabilidade e cultura popular na região.
Visitas de escolas, universidades e turistas começaram a ser mais frequentes, sempre recebidas com o mesmo carinho e simplicidade. Caramelo continuava a ser o coração pulsante de tudo, um símbolo de resistência, ternura e sabedoria. Numa manhã fria de outono, enquanto o sol nascia por trás das montanhas, Elvira sentou-se ao lado do cachorro sob a velha mangueira. Olhou para o horizonte e sorriu. Você sabia que a vida é feita de estações, não é? Perguntou. Caramelo inclinou a cabeça, como se compreendesse. A gente passa por tempos de calor, de tempestade, de silêncio. Mas sempre há a promessa do recomeço. E naquele momento, em silêncio, os dois partilharam uma verdade simples em que a esperança vive nos pequenos gestos, no cuidado, no amor que se cultiva dia após dia. O inverno começava a se despedir, trazendo dias mais claros e noites menos frias. No refúgio, o ar estava carregado de uma calma profunda, daquelas que só o tempo e o esforço constante podem proporcionar. A paisagem havia mudado, as folhas secas do outono agora davam lugar aos primeiros brotos verdes da primavera que se aproximava. Era como se o próprio refúgio renascesse, com uma energia renovada. Caramelo, o cão que havia passado por tanto, estava ali, firme e sereno. Sua pelagem dourada brilhava sob a luz suave da manhã, e seu olhar tranquilo carregava a sabedoria de quem viveu e superou dores e desafios. Naquele dia especial, todos se reuniram para a cerimônia de inauguração oficial do novo Centro Comunitário do Refúgio, um espaço que combinava o abrigo para os animais, a horta orgânica, a sala cultural e as áreas de convivência. O projeto era fruto de anos de trabalho, união e amor, e simbolizava o sonho coletivo que havia resistido a tantas dificuldades. Elvira, apoiada na bengala, sentava-se em um banco próximo a Caramelo, que descansava aos seus pés. Ela olhava ao redor com os olhos marejados, reconhecendo cada rosto conhecido, cada história ali presente. Clara subiu ao pequeno palco improvisado e iniciou o discurso. Este lugar não é só um pedaço de terra ou uma simples horta, começou ela, é o reflexo da força de uma comunidade que escolheu cuidar da vida em todas as suas formas. Dos animais, das plantas, das pessoas. Arthur, Zezinho, Mariana e todos os demais se uniram às palavras, formando um coro de esperança e determinação. Caramelo observava tudo em silêncio, como se sentisse o peso da importância daquele momento. Ele lembrava-se dos dias difíceis, quando o prego na pata de esperança parecia um obstáculo insuperável. Mas ali estavam eles, unidos, mais fortes e mais vivos. Depois da cerimônia, a festa se espalhou pelo refúgio. Havia música, risadas, cheiro de pão fresco e ervas secas, e o som suave do vento nas árvores. Crianças corriam pelos campos, acariciando os animais e descobrindo os segredos da natureza. Mariana se aproximou de Caramelo com um sorriso. Você é o guardião desse lugar, disse, acariciando seu pelo. Nunca deixe que a gente esqueça disso. Caramelo respondeu com um olhar calmo e um leve movimento do rabo. Ele sabia que o verdadeiro guardião era a união de todos ali. Mas não foi só alegria naquele dia. Durante a festa, Elvira fez questão de contar para todos como a caminhada não tinha sido fácil, e que cada vitória exigiu sacrifícios. Muitos dias foram de dor e dúvida, lembrou, mas o amor e a perseverança nos trouxeram até aqui. Ela fez um carinho especial em Caramelo. E você, meu amigo, mostrou o que é ser corajoso. Mesmo com a pata ferida, nunca desistiu. Foi a luz que nos guiou. O cachorro pareceu entender a homenagem e pousou a cabeça no colo dela, emanando uma calma profunda. Mais tarde, enquanto o sol se punha e pintava o céu com cores de fogo, Clara levou Caramelo até o celeiro onde a esperança pastava. O cavalo, agora completamente recuperado, relinchou suavemente ao ver o amigo. Caramelo aproximou-se devagar e tocou o focinho no do cavalo, numa cena de amizade silenciosa e verdadeira. Vocês são a prova viva de que a esperança pode vencer qualquer obstáculo, murmurou Clara. Naquela noite, sob o céu estrelado, o refúgio parecia mais do que um pedaço de terra, era uma promessa. Uma promessa de que o cuidado, o respeito e a luta coletiva podem transformar vidas e territórios. Elvira, já cansada, sabia que seu tempo ali estava se tornando mais precioso a cada dia.
mas a certeza de que deixava um legado sólido era um conforto imenso. Caramelo, que desde o primeiro dia caminhara ao lado dela e de todos os outros, sentia a mesma serenidade. Sua jornada, que começou com dores e dúvidas, terminava com a certeza de que havia ajudado a construir algo maior que ele mesmo. Ao amanhecer do dia seguinte, enquanto a brisa fresca acariciava o refúgio, Caramelo caminhou pelo campo com passos lentos, sentindo cada pedaço de terra, cada cheiro, cada som. Ele sabia que, embora as estações mudassem, o espírito do refúgio permaneceria, e que ali, naquela terra sagrada, continuaria a cuidar de quem precisasse, como sempre fizera. E assim, com o coração leve e a alma cheia, Caramelo e sua família de humanos e animais seguiram juntos, prontos para qualquer novo desafio, confiantes no poder do amor e da esperança. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o pata, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.